É isso aí. Valeu, Marcelo. Gente, eu tô aqui com o Marcelo Martins. Marcelo é um músico que eu admiro há anos, cara. Eu sou fã desse cara. Esse som, esse fraseado, maravilhoso. Marcelo é preferido de 11 entre 10 estrelas. Todo mundo quer tocar contigo, né, Marcelo? Pô. É isso, cara. Ó, de cara eu digo que eu também sou seu fã já de longa data. Obrigado. Como é que foi essa sua relação com o instrumento, saxofone? Foi seu primeiro instrumento? Não foi não. Foi o primeiro não. É difícil ter um saxofone em casa, né? É. Você é pequeno e tem um saxofone em casa. Só se seu pai for um saxofonista, né? Pô. Só se tiver uma tradição na família. Né? Mas a minha relação com a música, ela começou no ritmo. Ela começou desde pequeno. A minha família não é de músicos, né? Meu pai gostava muito de música, gosta muito de música, e sempre estimulou o estudo da música para os meus irmãos. Eu sou caçula, são 3 irmãos. Os meus irmãos têm uma diferença de 13 e 14 anos de idade, mais velhos do que eu. Aí minha irmã estudou 8 anos de piano clássico. Meu irmão é um cara extremamente musical, que tocava rock and roll, guitarra numa banda de rock, contrabaixo, cavaquinho num grupo de chorinho, entendeu? Piano em casa. Assim, eu tinha uma musicalidade, tem uma musicalidade nata, assim. Então eu nasci dentro dessa atmosfera, desse ambiente. E aí chegou uma época que eu falei, eu quero tocar bateria. Essa é a minha onda, né? Quero tocar bateria. Mas, morando em apartamento, aquele esquema difícil que meu pai se dispusesse a comprar uma bateria e falar, toma aí, estuda. Né? Bota onde essa bateria? Se for no teu quarto, vai ficar aquele... Aí, ao invés de fazer isso, começaram a tentar me fazer mudar de ideia. Olha que instrumentinho que legal aqui, uma flautinha. Aí pintou um negócio do saxofone, não lembro exatamente porquê, a ideia do meu irmão. Meu irmão começou a falar de clarinete, mas eu gostei da ideia do sax. E aí as coisas começaram a se encaminhar nessa direção. A partir disso, o próprio colégio tinha uma orquestra também, e que tinha saxofone. E eu entrei para essa orquestra para tocar flauta doce, se eu tinha 8 anos de idade. Você vê que essa história da bateria e da percussão veio antes. Eu tinha 5 anos, 6. Né? E com 8 anos eu entrei para estudar flauta doce. Cheguei a ter um clarinete emprestado, que eu estudei um tempo. Depois ganhei uma flauta transversa, comecei a estudar flauta transversa. E o saxofone era da escola, que eu de vez em quando trazia para casa. Depois, mais tarde, acho que com 15 anos de idade, é que eu fui ter o meu primeiro saxofone, né? E aí comecei a estudar muito por minha conta, tendo aula também, tive aula com o Renato Franco, meu compadre, e estudei muito sozinho, correndo atrás, ouvindo e tirando, aquela coisa toda. Depois fui estudar teoria, harmonia e seguir. E no final das contas, acabei seguindo música mesmo, embora eu tenha passado por 1 ano e meio de odontologia, né? Nossa. Eu quase fui um dentista. Eu passei por 2 anos de economia. A gente em segurança. Não foi segurança, sabe? A minha história foi uma história curiosa, assim. Lógico que minha família me preocupava e achava que eu tinha que fazer uma outra profissão e tudo, mas eu queria fazer música, então eu fiz o vestibular para a música. E minha segunda opção era odontologia. E a música naquela época era só o FRJ, era música clássica, música erudita, e eu não tinha o menor trâmite dentro da música erudita.
não é minha formação, eu sou um músico popular, né? E eu estudei basicamente por minha conta para essa prova. Eu não tive... Eu tive uma orientação do Murilo Barchetti, que é um flautista que toca na Sinfônica da UF, um puta músico do caramba. O Murilo me deu algumas dicas, mas assim, eu não tinha aula de flauta, seguindo aquela tradição e os métodos e a formação erudita. Então, quando fui fazer a prova de habilidade específica, tinha prova teórica, que eu me dei bem, mas a prova prática eu fiquei muito nervoso, cara. Eu nunca tinha feito uma prova prática de música na minha vida. E esse meu nervosismo me fez perder, eram 2 vagas só, para 15, 20 concorrentes. E eu perdi a oportunidade de entrar na universidade. Na universidade, na UFRJ, porque eu fui desclassificado, eu não passei no teste de habilidade específica. Quem diria, hein? Pois é. Aí que loucura. Fui para minha segunda opção, que foi odontologia. Aí fiz o vestibular, passei entre os 15 para a UF, Universidade Federal Fluminense, que era lá em Niterói, que era a minha primeira opção, né? Na época era Aí fui estudar odontologia. E fui lá, né? Falei, bom, não vou abandonar a música, mas comecei a fazer lá o curso, anatomia, fisiologia, anatômico, aquela onda com a galera da medicina, veterinária, e fui fazendo. Aí aí eu fiz 1 ano e meio, fui meio que deixando o instrumento de lado, porque não dá tempo, né, de estudar tudo. Mas aí chegou uma hora que eu comecei a ficar meio... Aí entrei no profissional, no 4º período, e aí foi um momento assim meio decisivo, porque eu comecei a ver o pessoal comprando equipamento, já arrumando estágio, né? E eu falei, caramba, e agora, hein? Aí tive uma aula de endodontia, que acaba que meu irmão é dentista, né? Foi a especialidade dele. E na primeira aula de endodontia, o cara me passou um seminário assim, brabíssimo, sem dar aula, um livro, página tal, trabalho, dividi os grupos, eu caí num grupo que eu vi que eu ia ter que ralar mesmo, e eu tava com o ingresso comprado para assistir o Free Jazz, lá em São Paulo, assisti o Gil Evans Orquestra, na mesma noite, Ticoria Electric Band, Gil Evans Orquestra e Hermeto Pascoal e grupo. Não dá. Aí eu falei, caraca, como é que eu não vou poder ir? Eu vou ter que trabalhar para esse seminário, cara. Aí aquilo me bateu tão assim. Aí eu falei, não, cara, tá difícil. Aí eu chamei meu pai e falei, pai, é o seguinte, tá difícil pra mim, o negócio da música realmente não tá dando, eu tô tendo que deixar de estudar, de fazer tudo, por conta da odontologia. E a gente tinha conversado que eu não abandonaria a música, né? Que eu levaria as 2 coisas. Então, eu acho que eu vou fazer uma coisa, eu vou trancar algumas matérias, eu vou levar em mais tempo essa faculdade para eu não abandonar a música e levar de uma forma mais tranquila, mais suave a faculdade. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, você vai fazer o seguinte, você quer trancar, você tranca a sua faculdade, você tem 2 anos da faculdade trancada? Eu falei, então você tem 2 anos para você resolver sua vida. Se em 2 anos você vê que a música não vai dar certo, você volta para a sua faculdade e termina a sua faculdade. Eu falei, é mesmo? Então, obrigado, é isso que eu precisava. Foi exatamente o que eu fiz. Aí eu tranquei, eu estava com 19. Exatamente o que eu fiz, com a mesma idade. Estava com 19. Com 21, eu estava tocando com o Djavan. 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, pintou a gig que eu não podia imaginar, num cara que eu era fãzaço, que me abriu uma perspectiva de trabalho financeira e de conexões, assim, maravilhosa. Então, não voltei mais para a faculdade e segui. Né? E segui dentro desse espírito, quer dizer, eu sempre gostei da música instrumental, do jazz, sempre ouvi, sempre quis fazer isso. Mas a gente vivia aquela época, era muita MPB, o mercado era muito aquecido, né? Se gravava tudo, tinha os artistas da MPB em alta, Djavan, sucesso total, né? Ivanês, João Bosco. Me lembro quando eu cheguei meu irmão chegou lá em casa com papel machê do João Bosco, LP, eu ficava ouvindo tudo e lendo, e decorando as letras, né? Então a gente vivia muito esse clima. Então era uma intenção minha participar desse mercado, tocar com esses grandes artistas, né? Eu participei de um disco que você fez, eu tive a honra de ser convidado como arranjador e também solista numa faixa do disco com a orquestra... Orquestra Atlântica. Isso aí também era um sonho, né?
Que é uma Big Band, uma Big Band com um formato um pouquinho menor que a Big Band, mas com som, Medium Band. mas com um som gigantesco, pô, porque só tem crack, então é lindo. Porque eu acho que também o conceito a banda, ela não tem a formação da Big Band, mas a cabeça da gente, a gente quer ouvir o som da Big Band. Então acho que quando a gente acaba escrevendo para ali, tanto eu, Gessé, a gente já escreve pensando naquele som grande da Big Band. E aí a gente acabou montando a Orquestra Atlântica, porque veio o Danilo, que é de uma geração nova, e agulhou a gente, não, vamos fazer, me ligava, e aí, já fez arranjo? E aí a gente acabou montando o lance. E conseguiu o edital da Funarte, que foi ótimo. E depois, quando vocês gravaram o disco, vocês me chamaram para fazer uma faixa. Aí, que foi... Vamos tocar alguma coisa daquele disco? Eu lembro que o disco abre com a música Rio, né? Isso. Do Menescal, que é linda. Menescal. Que Vamos foi fazer. uma das primeiras que eu imaginei para esse projeto. Né? A gente toca aqui. Vamos tocar. Vamos tocar. Né?
Minha história com o Moacir, eu não sei se a gente tem tempo de falar sobre isso, mas é uma coisa bem marcante da minha vida, porque eu conheci o Moacir antes dessa história do Ouro Negro, antes disso tudo, né? Uhum. A primeira vez que eu vi o Moacir foi no encarte do CD, do disco do Djavan, antes de eu tocar com o Djavan. O encarte do disco Luz tinha as fotos da gravação e tinha foto do Moacir, porque o Moacir fez o arranjo do Capim. Ui, aquele arranjo dele. Pois é, arranjo do Capim, é do Moacir. E quando eu vi aquilo, e eu adorava o Djavan, antes mesmo de tocar com ele, eu olhei aquela foto do Moacir e pensei dentro de mim assim, como eu gostaria de conhecer esse cara, que é um músico brasileiro, que vive o universo do jazz, que mora nos Estados Unidos. Uhum. E eu queria isso, eu queria ter um contato com esse cara, porque um arranjador brasileiro, olha só, que mora lá, que participa do que eu gostaria de fazer, da música que eu gostaria de fazer. Olha, isso lá por 80 e pouquinho. Aí quando foi 90 e poucos, 92, 93, eu fiz um show com o Luizão Maia no CCBB, tocamos em Niterói, tocamos no CCBB, e o Luizão me mostrou o Moacir de fato. Me apresentou o Maestro, aquele álbum do Moacir Maestro. E nós tocamos uma música desse disco, que é o Quermesse. Uhum. E eu fiquei maluco com o Quermesse. E aí, quando eu fui para Los Angeles, lá visitar o Moacir, falei, Moacir, é uma música sua que eu me apaixonei, que eu toquei com o Luizão Maia, lá no Rio, chamada Quermesse. Aí ele ficou numa felicidade. Pô, aí ele chamou a Dona Cléo, falou, traz um uísque pra gente. Ele falou, olha, só você e uma vizinha que a gente tinha lá não sei onde, que gostava da Quermesse também. Pô, aí sentou no piano, tocou pra mim o Quermesse. E eu falei com ele, Moacir, pô, um dia eu queria gravar essa tua música. Se eu gravar meu disco. Eu acabei gravando o disco e não gravei o Quermesse, mas ainda vou gravar. Enfim, fui embora, aí o tempo passou. E aí eu não lembro o que veio primeiro, mas a história do Ouro Negro, quando eu encontrei com o Mário Adnet num estúdio aqui no Rio, o Mário comentou, olha, vai rolar, o Mário ou o Zé Nogueira, vai rolar a gravação do Moacir, das músicas do Moacir, nós vamos regravar as músicas do Moacir. Aí o cara, por favor, me chama pra isso, eu quero participar disso, por favor, me chama. Ele, não se preocupe, você já tá no lance. O Mário ou o Zé me falou. Eu falei, é mesmo? Ele falou, porque o próprio Moacir falou pra você. Olha que ele queria você no disco. E eu não me lembro a ordem das coisas, mas eu tava em casa e de repente toca o telefone em casa. E quem me ligou foi o Barreto, trompetista, que era muito amigo do Moacir. E o Barreto me falou assim, olha, Marcelo, eu falei, aqui é o Barreto, trompetista, o Moacir Santos tá aqui em casa e ele quer falar com você. Ele veio, ele quer falar com você. Aí lógico, aí o Moacir pegou o telefone e já com dificuldade, porque ele já tinha tido AVC, e me falou, olha, o Luizão passou lá em casa, porque o Luizão morava em Tóquio. Toda vez que ele ia do Rio para Tóquio, ele fazia Los Angeles, parava em Los Angeles, ficava na casa do Moacir, depois seguia no outro dia ele dormia na casa do Moacir. E numa dessas passagens por lá, o Luizão levou a gravação desse show que a gente tinha feito lá no CCBB, que tinha o Quermesse, que tinha um solo meu. E eu tinha comentado isso com o Moacir. Aí ele falou, olha, o Luizão passou lá em casa e eu ouvi a gravação do Quermesse, eu ouvi o seu solo. Olha que Eu falei, caramba, Moacir, que isso? Ele, poxa, demais, ele, daquele jeito dele, né? Ele falou, eu trouxe a partitura pra você. Olha que ele não esqueceu, cara. Anos depois. Isso, pô, eu tive na casa dele em 94. 90, Isso já foi pra... Eu não lembro que ano que foi a gravação
do Ouro Ah, mas já Negro, foi em 2000 e... Foi pelo menos uns 2 anos depois. Pelo menos uns 2 anos depois. Vamos fazer uma Circense pra fechar a tampa? Vamos lá. Falou, Massarinha. Arrasou. É isso. Maravilha. Bom demais. Prazer, Nelson. Prazeraço. Obrigado, cara. Quebrou tudo, como sempre. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Abraço.
baixinho, ele fica um pouco longe. Rasguei a seda baixinho, cara. Pô, sacanagem. Tá bom. Legal, vai ficar melhor. Agora, o foda é que a gente vai tocar no meio, né? Aí vai ter que parar de novo. Quando a gente for tocar, para de novo. Não, eu posso também não. Aí. Costinha, lembra do Costinha? Hein? Preciso falar de novo, não? Não, acho que não. Você falou foi bom. Falei natural, se falar de novo vai ser forçado. Vai ser forçado. Olha, eu acho você super legal. Gente, esses seus cabelos, Nelson.